capítulo 1 de 1 Timóteo. Senhor, o Senhor vela pela Tua palavra, e eu quero ser tão somente um instrumento para ser fiel a ela. Por isso eu peço que o Teu Espírito, o Espírito Santo que habita em mim, que o Senhor me deu por garantia, Ele venha me trazer a revelação, Ele venha me dar unção. E peço ainda que o coração de cada um aqui presente seja terra fértil para receber com alegria a boa semente. E que o Senhor dê à sua igreja um discernimento para saber aquilo que provém de Ti e que não provém, a fim de que os frutos que venham a dar sejam de fato, segundo a ação da Tua palavra, segundo o mover do Espírito Santo. Eu peço que assim seja, em nome de Jesus. Enquanto que você está aí com ela aberta, 1 Timóteo 1, a gente vai ler 1 e 2, depois a gente vai para 2 Timóteo 1 e a gente também vai ler 1 e 2. Mas enquanto isso, eu terminei semana passada e eu estava falando sobre gerar filhos, né? Vocês lembram? Sobre gerar filhos, filhos biológicos. Depois eu entrei que a gente precisa gerar filhos na fé. Mas aí eu quero pegar um gancho para continuar falando dos filhos biológicos, para entrar nos filhos da fé. Os dois filhos que a gente tem como referência, pelo menos assim eu entendo, que chama a nossa atenção, vai ser o primeiro, um cara chamado João Batista. A promessa é de que viria alguém para preparar o caminho para o Senhor Jesus. E em vez de Deus preparar alguém já formado, já levantar alguém maduro entre o povo, mais uma vez Deus vai e entra na história com um bebê, o primo de Jesus Cristo. E aí a gente vai ver que a sua mãe vai conceber o João Batista 6 meses mais velho do que Jesus Cristo. Mas depois ele também quer entrar na história e quer salvar o homem, quer cumprir aquilo que é o sacrifício perfeito para que eu e você possamos ter a vida eterna. E de novo o que ele faz? Gera de novo um filho, nasce de novo um bebezinho para salvar a história. E esse bebê cresce, e a Bíblia vai dizer que ele cresce em conhecimento, ele cresce em sabedoria, vai dizer ainda que ele cresce em profissão, ele é alguém trabalhador, ele é ajudante do seu pai. E quando ele chega à idade dos 30 anos, que é a idade que eram preparados os levitas, os sacerdotes, para poderem de fato estarem atuando, quando ele chega com 30 anos, ele começa o seu ministério. E aí esse homem que começa o seu ministério, ele não vai formar agora bebês enquanto idade. Ele vai formar bebês enquanto pessoas espirituais. E Jesus, ele é tão tremendo em sua didática, e por favor não se espantem com o que eu vou dizer, mas eu sei que às vezes alguns se espantam, que ninguém dá mais trabalho ao reino de Deus do que os religiosos. Ninguém dá mais trabalho para o crescimento do Evangelho do que aqueles que acham que já sabe tudo do reino de Deus e que criaram regras para poder servir ao Senhor, virou tudo um mecanismo e dentro do seu mecanismo acha que está agradando a Deus. Porque quando Jesus vem, tem pelo menos 4 grupos religiosos que quando a gente começar um estudo, a gente vai ter um estudo aqui a partir de março, às 7h30 da noite, em toda quinta-feira. Ele tinha lá os essênios, os saduceus, os zelotes e os fariseus. Ele podia pegar as pessoas que eram firmes nesses grupos religiosos para fazerem dele os seus discípulos, para fazerem desses homens, desses grupos, alguém que se tornaria apóstolos. Mas o interessante é que ele não escolhe ninguém que seja afinco na religião. Ele escolhe pescadores, ele escolhe cobradores de impostos. Ele vai na Galileia. Galileia, cidade essa que até hoje, se você for lá, ela é praticamente, eu nunca fui, né, mas isso que a gente estudando, vendo as pessoas falarem, Galileia hoje ela é praticamente a mesma que era na época de Jesus. Eu creio que quando essa igreja aqui foi fundada, que esses dias foi terça, conversando com Onésimo, e acho que era com Wagner, não lembro, que essa igreja aqui, ela é um ponto de referência para o lugar onde ela está situada, né, amada? Assim, pelo tempo que ela tem.
Mas pelo tempo que ela tem, eu creio que quando ela começou não tinha esse mundão de comércio aqui. Tinha, gente? Aí o pessoal da antiga, Enésimo que está aqui antes da igreja de Jesus vão chegar, né? Então não tinha esse mundão de gente aqui. E aí quem era daquele tempo, quando ela começou e chega aqui hoje, vai ver uma diferença tremenda. Eu, onde eu fui criado, e eu vou lá, e às vezes eu sou repetitivo, eu falo, gente, hoje acho que se eu não fosse nascido aqui, eu nunca ia dizer que Estrada do Monteiro, Campo Grande, é o que é hoje, é diferente do que era antigamente, porque você via uma casa aqui, você andava quilômetros para ter outra casa, e era árvore para tudo quanto é lado. Hoje você vai lá, tem shopping, tem comércio de tudo quanto é tipo que você imaginar. Mas a Galileia, ela é praticamente a mesma coisa. E o que é a Galileia? Um lugar que consegue ser menor do que Presidente Kennedy. É um lugar miudinho, de um povo em sua maioria de pescadores, que não pertence à grande Jerusalém, o lugar da religião. E é nesse lugar que o Senhor vai pegar pessoas, vê se vocês vão me entender, bebês em relação à fé. Por que bebês? Para fazerem dessas pessoas discípulas dele, discípulas de Jesus. E aí ele pega aquele pote que não tem, digamos, nada dentro daquilo que ele veio para ensinar e vai colocando tudo ali dentro. Ele começa a colocar o seu caráter, ele começa a colocar a sua missão, ele começa a ensinar Mateus de 5 a 7, que é o sermão do monte, que vai contra tudo que o pessoal pensava, inclusive vai contra o que a maioria da gente pensa. Ele vai produzindo filhos na fé nesses discípulos. E aí, dito isso, vamos ler agora 1 Timóteo 1 e 2. Paulo, apóstolo, essa carta, ela é chamada da carta pastoral. Ela e Tito foram escritas praticamente no mesmo tempo, mais ou menos entre os anos 64 e 65. Tudo indica que Paulo estava preso na Macedônia, e aí ele quer ajudar a Tito e a Timóteo a serem bons pastores, a se manterem fiéis. E ele vai dizer assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, a nossa esperança. Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Repita comigo, por favor. Meu verdadeiro filho na fé. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Agora, 2 Timóteo 1 e 2. 2 Timóteo já foi escrito mais ou menos lá para o ano 67, quando Nero era o imperador. Esta é a última carta que o apóstolo Paulo escreveu. Daí ele é martirizado. Aí ele morre, ele é decapitado. E aí ele vai escrever essas palavras que ele entende que Timóteo tem que praticar. Ele vai direcionar Timóteo para Timóteo não se perder em meio ao caminho. E ele começa de novo. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus, a Timóteo, meu amado filho. Repita, meu amado filho. Filho na fé. Vocês talvez um dia conheçam, mas eu tenho um filho de 32 anos. Eu tenho um filho de 32 anos, da minha época de arteiro. Interessante que teve uma igreja que eu contei isso, depois a esse pessoal que são os correios do corredor da igreja. Eu sei que aqui não tem, né? Mas tem lugar que tem, que depois ficam falando um para outro. Começaram a se espantar como que eu tinha um filho, como a Alessandra, minha esposa, aceitou isso. Só que quando eu tive meu filho eu não era cristão e nem sonhava em conhecer a Alessandra, mas na cabeça do povo eu já estava traindo a minha esposa e ela aceitou, nem pensava em me converter. E esse meu filho, eu fui descobrir que ele era meu filho, ele já tinha 7 anos, a gente não teve ratinho não, mas teve o examezinho lá para saber se ele era meu filho ou não. Depois que passou isso, ele foi crescendo, a gente vai ver que não precisava de exame nenhum. Se tu olhares para o meu filho, a gente não tem, ele não cresceu comigo, a gente não tem convívio. Se tu olhares como ele para, como ele fala, a chatice no português, porque eu sou um pouquinho chato, mas
com vocês e não você não, mas com os de casa a gente é. Meu filho tem todas as características que eu tenho e sem convívio nenhum, é algo assim impressionante. Por quê? A gente sempre espera, e Deus já fez isso praticamente como norma, que os nossos filhos sejam semelhantes a nós. E quando a gente vai lá ler que está escrito nos 10 mandamentos, honrar pai e mãe, no original, porque isso aí é papo para um outro dia, mas no original honrar pai e mãe é seja melhor que seu pai e sua mãe. De tal maneira que seu pai e sua mãe olhem para você e tenham alegria e dizer, meus filhos são melhores do que eu. São melhores no caráter, são melhores na parte intelectual, eles foram além de mim, porque é para isso que o pai e mãe criam filho, amém, amados? Pelo menos tem que ser, para eles chegarem onde a gente não chegou. Só que tem uma frase que eu gosto muito de dizer, ninguém pode dar aquilo que não tem. Quando Jesus ele vai gerar filhos esse que em Mateus 28, a partir do verso 18 principalmente, a gente conhece muito bem, que é chamada a grande comissão, ele está dizendo, indo, fazei discípulos de todas as nações, ensinando tudo o que de mim tem aprendido, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-nos a guardar todas as coisas. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Quando Jesus está falando isso, ele está falando para homens que ele quer crer, falando humanamente, tá, gente? Porque a gente sabe que ele é onisciente. Que esses homens seguirão todas as características, todo o comportamento, todo o amor que aquele que os discipulou ensinou para eles. Porque Jesus ensinou não somente num curso, não somente em tal dia que você vai no lugar e de tal hora tem alguém te ensinando. Ele discipulou no sentido que a palavra, no estudo que a gente desse quinta-feira, eu vou falar isso, a raiz da palavra discípulo é a mesma raiz da palavra disciplina. E quando a gente pensa em disciplina, a gente pensa logo em, porque deixou o filho de castigo, não é isso? Disciplinei. Quando está na igreja, fulano foi disciplinado. Porque a gente corrompeu um pouco o que significa disciplina. O que é disciplina? É quando eu ensino algo a alguém. Esse alguém, ele é meu discípulo porque ele está aprendendo as minhas disciplinas. Aquilo, escola, faculdade, qual disciplina que eu vou estudar hoje, não é assim? Melhorou a explicação? Isto é, disciplina é aquilo que eu aprendo de alguém. E eles foram disciplinados não somente de forma orais. Eles foram disciplinados também através do testemunho de Jesus Cristo. Andando com Jesus 24 horas por dia. Por que a gente tem dificuldade de gerar filhos? E hoje eu vou falar numa parte, e domingo que vem a gente vai terminar, se Deus permitir. Domingo que vem não, né? No outro, essa mensagem. Para eu formar Cristo em alguém, eu tenho que estar em Cristo. Eu tenho que ter o caráter de Cristo. Porque é muito mais fácil a gente ter curso de discipulado, que é quando a gente pega regras e ensina, do que a gente fazer o discipulado bíblico, que é eu andar com a pessoa e a pessoa andar comigo. Porque andar com a pessoa e ela andar comigo dá trabalho, tem confronto. E aí a gente vai ver, Jesus teve confronto com seus discípulos, sim ou não? Tem discípulo que fala, quero que desça fogo dos céus e consuma todo mundo. Eu quero sentar à direita e à esquerda. E vem Pedro então, que é só Jesus na vida de Pedro. Aleluia, né? Que dificuldade. Jesus, ele vai tendo problema o tempo todo. Mas ele vai ensinando para esses discípulos, eu vou fazer de vocês os meus filhos na fé. Quando Paulo está falando a Timóteo, ele não tem nenhuma preocupação. Ele fala, Timóteo, meu filho, na fé. O que Paulo está dizendo? Que ele olha para Timóteo e vê as características de quem é um discípulo de Jesus na vida de Timóteo. Porque Timóteo aprendeu dele. Timóteo é esse que está pastoreando agora em Éfeso. E Paulo sabe que está partindo, na segunda carta de Timóteo está falando, meu filho, você já sabe quem eu sou,
quem eu sou em Cristo Jesus, como eu amo a Cristo, como eu amo o meu próximo, como eu quero formar Cristo nos outros, e assim sendo, eu sei que você vai seguir o meu caminho, então por isso você é meu filho na fé. Hoje, para gerarmos filhos, o que a gente normalmente faz? A gente faz eventos na igreja. Eventos na igreja, você vai gerar filho de quê? De Cristo, seu, ou você vai gerar filhos dos eventos? Vou tentar melhorar o que eu estou querendo dizer. A maioria das igrejas que a gente vê, a maioria, não falei todas, vê muito cheias, são igrejas que funcionam através de eventos. E Charles Spurgeon, no século XVII, se eu não me engano, ele diz o seguinte: aqueles que geram filhos emocionais vão ter esses filhos morrendo quando a emoção acabar. E quando a gente gera filhos segundo Cristo, eles não têm medo mais nem da morte. Porque eles vão gritar como Paulo: onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Porque a morte foi vencida na cruz do madeiro, e por isso ele ressuscitou e nos deu vida em abundância e vida eterna em nome de Jesus. Amém, amados? Mas se a minha vida não é uma vida que me ensina a viver e morrer para Cristo, obviamente eu não vou gerar filhos que aprendam a viver e morrer para Cristo. Se a minha vida não é uma vida que me ensina, que me faz viver em renúncia para que Cristo seja glorificado e toda a vontade dele seja cumprida em minha vida, logo eu vou gerar filhos que façam o mesmo que eu. Sim ou não, gente? Vamos lá. Se você é alguém, quem aqui é pai e mãe? Olha só, time de camisa cheio, né? Quase todo mundo. Quem aí já pegou filhos imitando vocês? E por que eles imitaram? Foi porque você falou? Não, foi porque eles viram. Porque para imitar tem que ter convívio, tem que ter intimidade, tem que andar juntos. A minha esposa, né? O pessoal, né, acha a Alessandra e a Rebeca muito parecidos. E quer ver a Rebeca ficar mordida. É quando ela vai em um lugar, igual um dia desse aí que ela foi numa entrevista. É quando o rapaz achou que as duas fossem irmãs. Ela: como é que pode? É minha mãe, ó, a idade dela é minha. E nem pareço tanto assim, né? E quando vocês vão ver, as duas se parecem em quase tudo. O gosto para roupa, o jeito de falar, o jeito às vezes consegue falar as frases juntas ao mesmo tempo. Eu chego a achar que esse negócio foi treinado, mas eu sei que não é. Por quê? Por causa do convívio. A gente só vai gerar filhos na fé primeiro, se de fato eu sou um discípulo de Jesus. Ninguém pode dar aquilo que não tem. A gente só vai gerar filhos de Cristo se eu for alguém que vive como filho de Cristo. E como é filho de Cristo? Amar a todos sem acepção alguma. Não é para amar somente quem te ama, pelo contrário, vai dizer para amar quem te odeia. Porque alguém pode te odiar, mas se você é discípulo ou discípula de Jesus, você não pode odiar ninguém. A gente vai ter inimigo, mas a gente não pode ser inimigo de ninguém, a não ser do pecado e do nosso adversário. A gente vai aprender a ser benigno, a ser longânimo. A gente vai ter prazer em ser suporte para o outro, em fazer aquele que está caído ficar de pé. A gente vai ter prazer em perdoar, porque a gente entendeu que Jesus veio para ligar a ponte que nos liga com o Pai, mas essa ponte ela só é ligada com o Pai se ela for ligada entre nós. Por isso que o amor ele só pode ser vertical se ele primeiro for horizontal, porque já disse João: se dizemos que amamos a Deus a quem não vemos e não amamos a nosso irmão a quem vemos, nós somos o quê? Mentirosos. Porque se isso não for uma realidade para nós, a gente vai viver essa esterilidade e de gerar filhos na fé. O interessante é que a gente não quer gerar filhos na fé porque primeiro, a gente não quer de fato ser discípulo de Jesus. Por favor, me entenda, eu falo isso com respeito e carinho.
Eu não estou falando aqui de religião. Eu estou dizendo sobre poder dizer, essa é uma oração que eu faço sempre. Paulo vai dizer que ele quer ser achado em Cristo. Não sei se você entende a profundidade dessa expressão. Isto é, quando alguém for procurar Paulo, tem que encontrar Paulo agarrado em Cristo Jesus. A minha mente logo pensa, sabe o quê? Quem é que já brincou daquelas massinhas coloridas? E já fez um bonequinho que você bota uma parte é verde, outra parte é azul, porque as massinhas, né, hoje, olha lá, tem uma mãozinha levantada lá. E quando você vai ver aquilo, né, você vê que as massas elas estão grudadas naquele corpo que você fez. Quer dizer, não tem como você achar uma sem achar as outras. Paulo está dizendo que ele quer ser achado em Cristo. Se for olhar para ele, vai ter que ver Jesus na vida dele, vai ter que vê-lo agarrado a Jesus, vai ter que vê-lo vivendo para os mesmos propósitos que Jesus Cristo viveu. É assim que a gente é em Cristo Jesus. É assim, esse é o nosso projeto de vida, de ser discípulo de Jesus, aqueles que aprenderam a disciplina de Jesus. Agostinho disse o seguinte, que se a gente perdesse toda a Bíblia, mas se sobrasse somente o Sermão do Monte, que é de Mateus 5 até Mateus 7, a gente teria o suficiente para poder ser fiel a Jesus Cristo. Quem já leu com atenção o Sermão do Monte todo, com atenção, aquilo se encaixa no nosso projeto de vida? Se encaixa? Se mandarem caminhar 1 milha, caminha 2. Se pedir a túnica, dê também a capa. Se baterem numa face, dê também a outra. Orai pelos que vos perseguem, bendizei a quem vos maldiz. Vós sois luz do mundo e sal da terra. No meio da escuridão, a gente tem que ser a luz que dissipa. Em meio à vida sem sabor, a vida sem tempero, nós somos esses que temos que dar o bom sabor de Cristo à vida das pessoas. Vai lendo lá o Sermão do Monte e vai vendo se esse é o projeto de Deus e é que a gente quer abraçar para ser de fato o filho dele. E se falar do Pai Nosso? Preste atenção rapidinho, gente. Olha como começa, Mateus 6, 9. Pai nosso. O Pai não é meu. O Pai não é teu. O Pai é nosso. Não existe evangelho sozinho. Não existe discípulo de Cristo na individualidade. Só somos de fato em Cristo se tudo for no plural. E aí ele vai dizer, Pai nosso, santificado seja o teu nome. Como santificar alguém que é santo? Vocês já leram quando Jesus fala em João, por causa deles eu me santifico. Isso é algo que eu tenho falado em toda a igreja que a gente não entendeu ainda, porque o que para a gente é santificar, é santidade? A ausência de pecado. E aí o que a gente pensa em pecado? Não vou beber, não vou mentir, não vou xaropar, não vou adulterar, não vou isso, não vou aquilo, não é, gente? Não é isso que vem na nossa cabeça? Vida de santidade. Mas se Jesus é santo, como ele está dizendo que por causa deles eu me santifico? Então Jesus pecou? Se o raciocínio é santidade, é quando eu deixo de fazer esse monte de coisa, logo então Jesus pecou porque ele está falando que por causa de nós, ele se santificava. Porque santidade não é isso. Santidade também é isso, mas santidade é viver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Santidade é cumprir todas as vontades de Deus. Por que Jesus fala que santifica? Porque ele estava indo para onde? Para a morte. E indo para a morte, ele sabia que ele ia sofrer muito, a ponto de dizer que se possível for, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Então ele está falando, Senhor, eu sei que vai doer, mas por causa da salvação desse povo, eu me santifico, eu vou ser fiel ao Senhor até a morte, morte de cruz. Eu vou ser fiel até o fim. E aí o Pai Nosso vai dizer, Pai é nosso, santificado seja o teu nome, isto é, nós, não é um, nós vamos viver
para obedecer o Senhor em todas as coisas, para realizar todos os seus projetos em nossas vidas. Aleluia, amados. E aí ele vai continuar: venha a nós o teu reino. O reino é para um? Não, o reino é nós. Isso é plural. O que é vir o reino dele? É deixar que ele governe todas as nossas vidas. É que ele governe a comunidade, por favor, gente, no sentido de que é o povo que está vivendo em comum, da igreja metodista de Bispo César, que ele seja esse soberano sobre nossas vidas, que os nossos projetos nesse lugar e a partir desse lugar não sejam projetos nossos, mas sejam projetos do Senhor. E aí ele vai continuar: seja feita a tua vontade. Então, de novo, ele está repetindo quando ele diz: santificado seja o teu nome, porque agora ele esclareceu: seja feita a tua vontade, assim na terra como é nos céus. Ser discípulo de Jesus é viver para realizar os propósitos dele, todos eles. É para que ele seja glorificado em nossas vidas. Agora, se a gente entende o evangelho, que a gente vai a Jesus só para receber, a gente vai a Jesus para ter vitórias, não vitórias que Deus chama de vitória, vitória que o nosso coração fala para Deus que é vitória. Vou dar um exemplo rapidinho. Jesus morrer na cruz, foi bonito? Você, se estivesse lá, ia ver alguém vitorioso? Você, talvez, dependendo do que tu entende como justiça, poderia se alegrar ou se entristecer, porque esse que dizia ser o Messias, ele está sendo crucificado na pior morte existente até hoje. Mas para Deus, era o momento da grande vitória. A vitória da vida sobre a morte. A vitória da salvação sobre a condenação. A vitória do juízo cheio de misericórdia, graça e bondade que permitiu o nosso nome estar escrito hoje no livro da vida. Mas quando a gente olha, aquilo não é bom. Mas não é bom para nós. Porque lá em Isaías 53 vai dizer: foi do agrado do Pai moê-lo. Consegue entender Deus Pai falando: olha, ele vai sofrer, mas ele tem que sofrer, a fim de que aí no versículo 11, você vai ver lá em Isaías 53 dizendo que nós veríamos, ele veria a obra da sua mão e se alegraria. E nós somos resultados da obra das mãos do Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Mas a gente é discípulo de Jesus de verdade, porque eu repito, os nossos filhos, eles reproduzirão aquilo que nós fazemos. Mas para eles verem o que a gente faz, eles têm que caminhar conosco. Os filhos têm que olharem como os pais se comportam. E se comportam como tudo vai bem, mas também se comportam quando tudo vai mal. Quando as coisas estão tranquilas, ou então quando o sangue veio até aqui em cima. Ele tem que saber como você se comporta. Só que, como a gente tem feito muito com os filhos biológicos, a gente tem feito também com aqueles que têm que ser nossos filhos espirituais. O que a gente está fazendo? A gente está pegando nossos filhos, terceirizando. A gente quer botar na creche, a gente quer botar um celular na mão para a criança poder se distrair, a gente não ter trabalho. Quer dizer, todas as outras coisas estão educando os nossos filhos, menos nós mesmos. Porque educar filho dá trabalho, muito trabalho. Educar filho, além da parte econômica, você vai ter que vigiar para que teu gesto seja um gesto que edifique a vida dele, que seja bom. E isso dá muito trabalho. E a mesma coisa a gente está fazendo com os filhos da fé, que deveríamos produzir. Porque produzir esses filhos, eu tenho que ter um comportamento e que faça eu andar com ele, e ele olhar para mim, e eu poder dizer para ele: olha, me imite como eu imito a Cristo Jesus, seja meu imitador como eu sou de Cristo. Mas quem a gente é de fato para poder falar para o outro: imita a gente? Vocês já repararam? Eu sou, esse hoje que é pastor de vocês. Mas vocês já repararam que vocês esperam de mim, pode ter as exceções, uma vida muito próximo da perfeição.
mas essa mesma vida vocês não cobram de vocês? Repito, tem as exceções, mas de via de regra é assim. Tanto é que se eu cometer um erro, ele faz muito mais barulho do que quando vocês cometem. Porque a gente não entendeu o que Pedro disse, que todos nós fomos feitos o quê? Sacerdotes reais, nação santa, povo adquirido, conquistado por Deus, para sair por esse mundão e declarar que só Jesus Cristo é o Senhor. Quando Hebreus vai dizer, ele não vai escrever para pastor, ele está dizendo para o povo de Deus: vocês estão rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Então hoje eu não quero ainda dizer sobre o nosso compromisso de gerar filhos. Eu quero que a gente assuma o compromisso da gente poder ser bom pai, boa mãe para os filhos da fé, para a gente ser bons discípulos ou discípulos verdadeiros de Jesus Cristo, porque isso tem que ser realidade em nós. Do contrário, a gente vai gerar filhos emotivos. Você já reparou? A gente vai ter evangelização, se Deus permitir, domingo, que normalmente quando a gente vai evangelizar, o que a gente faz? Vai lá na minha igreja. Você está de frente para a pessoa. Você disse que conhece Cristo, que teve um encontro com ela um dia. Você está ali, mas o que você faz? Transfere a responsabilidade para o clima, para o ambiente da igreja, para a pregação do pastor, ou quem aqui for pregar, para que essa pessoa se converta, e você está ali tete a tete com ela. Ah, pastor, mas para evangelizar é difícil. Quem conhece a história de João 4? Uma mulher samaritana, que tinha ido ao meio-dia para não encontrar com ninguém, porque ela tinha uma vida socialmente repudiável. Ela era alguém que não era bem vista pela sociedade. Toda vez que eu falo dessa mulher, eu lembro de Fábio Júnior, e agora também tenho que lembrar do Kleber Lucas, né? Esse pessoal que tem um monte de casamento. Porque ela tinha tido 5 maridos, e o que ela tem agora não é o marido dela. E Jesus vai, né, não vou contar a história, porque eu creio que todos conhecem. Quem não conhece, leia João 4. Jesus vai fazer revelações tremendas para a mulher, vai falar que é um dos versículos que a gente vai usar para a evangelização, que se beber dele, fonte de água vai jorrar. E essa mulher, quando ela é invadida pela graça, pelo amor de Jesus, pela compaixão de Jesus, quando ela tem os seus olhos abertos, ela deixa aquilo que ela foi buscar, que é essencial para a vida, que foi água. E ela sai para anunciar que ela encontrou o Salvador, o Libertador, o Prometido, o Cristo, o Messias, o Ungido. E é interessante que é tão profundo, porque essa mulher era rejeitada para a sociedade, muito ainda mais rejeitada pelos homens. Mas ela vai anunciar Jesus para quem? Para os homens. E no final da história, esses homens vão lá conferir, eles vão dizer: olha, primeiro nós cremos porque você disse. Eu fico imaginando a autoridade, o fervor do coração dessa mulher, anunciando que encontrou o Messias, a ponto de os homens que tinham tudo para julgá-las, tinham tudo para falar: você é mulher, tua palavra não tem valor no nosso meio, eles creem. Mas depois eles falam: não cremos mais somente porque você disse, agora nossos olhos veem. Discipulados é assim, evangelização é o que eu encontrei a Cristo, eu vou passar para o outro, para gerar filhos na fé. Mas normalmente o que a gente fala? Não estou preparado, então deixa o outro ir para o inferno. E se bobear, tu vai junto, porque você disse que encontrou Cristo e nega Cristo para o outro. Então qual foi o Cristo que você encontrou? Cada vez mais nós estamos levantando os muros entre nós. Eu falei aqui na reunião da clã que eu fiquei surpreso quando Adonias e a sua amada foram nos visitar, porque uma das primeiras coisas que eu vi e depois eu fui vivendo no Espírito Santo é que o capixaba ele é mais na dele, não é muito de abrir a casa, não é muito de convidar as pessoas, né? E eu vivi isso em algumas igrejas que eu pastoreei, essa dificuldade até de como pastor ir fazer visita às pessoas. E quando eles foram lá me visitar, né, ainda nem era pastor aqui oficial, eu falei: mas vocês são capixaba mesmo? Vocês têm certeza disso, né?
porque tiveram essa preocupação, não sou nem o pastor de vir visitar. E isso era o que era para ser mais normal na nossa vida. A Bíblia, ela chega a dizer, olha, seja hospitaleiro. Uma determinada vez, conversando com um bispo, e eu, não é o nosso bispo, mas com um bispo, e eu tinha que ter uma conversa com ele, e ele marcou comigo numa padaria que era pertinho da casa dele, mas não marcou comigo em sua casa, marcou na padaria. E aí Paulo vai dizer que a exigência para quem deseja, uma das exigências do episcopado é que ele seja hospitaleiro. Meu Deus, olha o que a religião está fazendo com a gente. Olha o que a institucionalização está fazendo com a gente. E a gente vai criando muros que vão nos separando, porque a gente perdeu o gosto, o prazer do convívio. A gente foi embora, foi terça eu acho, a gente foi embora maravilhado com vocês, sabiam? Porque acabou o culto e a gente ficou aqui num bate-papo. Minha família, que a gente vive isso, porque onde eu passo eu tento brotar isso no coração, elas ficaram maravilhadas. Louvado seja Deus pela vida de vocês. Mas que não seja só aqui não, que seja na vida. Tem alguém no teu trabalho, ora, não precisa ser um monte não, olha para essa pessoa e fala, Deus, eu quero evangelizar, eu quero discipular essa pessoa. E deixa ela ver Cristo na tua vida, convide-a para um café, convide-a para comer um pudinzinho, né? Convida para bater um papo, faz ela olhar para você e se sentir amada por você, que esse amor que existe em Cristo Jesus, essa pessoa possa ver na sua vida. Só seja você sendo você em Cristo Jesus, que sendo você em Cristo Jesus, a pessoa te encontrando, ela vai encontrar a Cristo, porque ela vai te ver, como disse Paulo, agarrada em Cristo Jesus. Mas as nossas barreiras não estão deixando isso acontecer. A gente não quer mais contato, não quer que as pessoas vejam as nossas falhas. Eu falava isso aqui na reunião da clã. Se tem um lugar que tudo tinha que ser às claras, tinha que ser entre nós. Nós somos irmãos em Cristo Jesus. Todos falhos. Todos, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra em mim. Todos falhos, todos alcançados pela graça, misericórdia, bondade, longanimidade e um amor incomparável de Deus Pai revelado na pessoa de Jesus o Cristo. Todos os dias vacilamos e continuamos dependentes da graça, da misericórdia, da compaixão e do amor revelado em Cristo Jesus. Todos os dias, então todos nós só merecíamos um lugar, que é o inferno. Todos nós, a começar por mim, eu sei quão horrível eu sou. Só que Deus sabe mais ainda do que eu, quão horrível eu sou. O que vocês verem em mim de bom é graça de Deus, o que vier de ruim é culpa minha mesmo. É onde Deus ainda precisa trabalhar. Então aqui não tem ninguém melhor do que ninguém, aqui tem todo mundo, se formos discípulos de Jesus, que quer todo dia parecer mais com Cristo, a fim de que Cristo seja glorificado em nossas vidas, e todos saibam que Jesus Cristo é o nosso Senhor, através de nós. Então o lugar que a gente tinha que ser transparente, aquele que exorta, exorte em amor, não é ser grosseiro, mas se é um lugar que tem que ser transparente, tinha que ser entre a gente. A Bíblia vai dizer, confessai os vossos pecados uns aos outros. Está na Bíblia, não está, gente? E a gente vive isso, não vive? Qual é o evangelho que fez de fato a gente ser discípulo de Jesus? Qual é a disciplina de Jesus que a gente tem vivido? Por que a grande dificuldade de igrejas, de fato, terem cristãos, discípulos permanentes? Tem as exceções, por favor. Por quê? Porque quando eu faço o evento, o cara vem hoje, depois ele não vem, não há convívio, não há comunhão. É a igreja do self-service. Eu vou lá para me servir e depois pico a mula para minha casa. Eu estou nem aí para o problema do outro. Muito, talvez alguém que eu fiz uma amizadezinha, eu vou ficar preocupado. Mas a igreja que vai gerar discípulo mesmo, ela vai amar a todos como Jesus
Amor. Ela vai se compadecer de tudo, ela vai aprender aquilo que Jesus falou, movido de íntima compaixão. Paulo, que aprendeu tanto isso, ele vai dizer ao Coríntios: quem é que esteja sofrendo que eu também não sofra? E meu Deus, Paulo andou e conheceu, foi gente pra caramba, mas se alguém sofria, ele sofria junto. Então minha pergunta para nós é: somos de fato discípulos de Jesus? Porque se não formos, eu oro não é para que a gente gere filho na fé, eu oro para que a gente não gere filho na fé. Porque esses filhos vão ser tudo menos discípulos de Jesus. Estão me entendendo, gente? Então dá um aleluia pelo menos para eu ficar aliviado, por favor, tá? Obrigado, valeu, gente, vocês são parceiros. Como diz Romário, vocês são parceiros, valeu. Porque se a gente for gerando coisas erradas, a gente vai causar cada vez mais escândalo nessa caminhada da fé. Se a gente não de fato aprendeu a amar a Deus sobre todas as coisas, acima de tudo e de todos, e não aprendeu a amar o nosso próprio como Jesus amou, a gente vai gerar filhos todos cheios de problemas, que em vez de glorificar vai causar escândalo, em vez de unir vai causar divisão, porque a gente só pode ser, fazer discípulo se a gente for discípulo. E é por isso que Jesus caminhou com eles 3 anos, 24 horas por dia. Ah, pastor, mas Paulo e Pedro não fizeram assim. Vai vendo lá quanto tempo Paulo ficava em cada lugar que ele chegava para pregar o evangelho. Nunca era pregou hoje e vai embora amanhã. Até quando queriam matá-lo, ele queria ficar. O pessoal lá em Éfeso, ele ficou o lugar que ele mais ficou 3 anos e meio. E no final, que queriam matá-lo, ainda assim ele queria continuar. E o pessoal falou: não, tu tens que ir, senão, né? Como o Nelson da Capitinga, tu vai morrer, tu vai morrer. E ele teve que ir embora, porque ele queria ficar. Porque o grande problema da gente é não querer ser. Porque se a gente for, a gente vai ter que ter convívio. Então, muito mais fácil eu ter um Jesus que é o gênio da lâmpada mágica. Que eu chego e esfrego e falo para ele o que eu quero. E vou seguindo a minha vida como ela é. Não se escandalize, né? Mas acho que é Zeca Pagodinho, né? Que eu vou falando, deixa a vida me levar, vida leva eu. Porque em Cristo Jesus não é assim. Em Cristo Jesus a gente olha nos olhos um do outro. Em Cristo Jesus a gente fala: eu te ajudo e tu me ajuda. Em Cristo Jesus eu não estou preocupado em colar com outro para eu me promover. Eu estou preocupado em grudar com outro para que ele seja promovido para a glória de Deus, como Barnabé e Paulo. E por que a gente está tão doente? Não me responda, por favor. Mas qual foi a vez que vocês receberam alguém aqui do zero? Não é alguém que veio transferido de outra igreja. E se tem pouco tempo ou muito tempo, quantos que vocês receberam dessa maneira? E se isso não está acontecendo, é porque a gente não se tornou discípulo. Porque discípulo tem que gerar discípulos. Não fomos chamados para sermos estéreis. Fomos chamados para gerar filhos. E é por isso que a comissão diz indo, quer dizer vivendo na vida como ela é. Porque preste atenção, na época dos discípulos tinha igreja enquanto 4 paredes? Não, até porque isso não é igreja. Aqui é o lugar onde a igreja se faz presente, se reúne. Não tinha. Paulo não chegava para ninguém: vamos lá na minha igreja hoje? Não tinha. Pedro não fazia isso, Tito não fazia isso, porque não existia essa conotação. O que eles faziam é: posso penetrar na tua casa e a gente vai tomar um cafezinho legal e conversar sobre Jesus? E aí, vai dizendo a palavra que o evangelho ia se multiplicando, que o pessoal ia crescendo. E preste atenção que era tão forte, que esse pessoal que crescia, se tornava tanto filho da fé, que eles estavam dispostos a morrerem, como morreram, por amor
a Cristo, porque ficou inculcado neles mesmo. Deuteronômio fica inculcado quem é Jesus. Mas se isso não é parte da minha vida, como que eu vou colocar isso em alguém? Porque no dia a dia do convívio, a pessoa vai dizer, olha, você prega uma coisa, mas vive outra. E você, se dependendo da situação, tu vai dizer, não, é porque eu ainda também estou sendo discipulado até que Jesus volte. Mas se o convívio for real, a pessoa vai saber se isso que está falando é uma desculpa ou de fato é uma verdade. Por isso que a gente corre o quê? Do convívio, do discipulado. Aí sabe o que a gente faz? 7 passos para se tornar discípulo. Aí pega uma revistinha, vai vir alguém na frente, ó, tem estudo tal dia para a gente, aí vai pegar regrinhas e vai dizer, age assim que você é discípulo, você vai ser líder e vai fazer outros, porque a gente acha que evangelho é um conjunto de regras e não é uma vida que encontre a gente agarrado em Jesus Cristo. Diz para mim, por favor, qual foi regra que Paulo colocou, que Jesus colocou como religião? Tudo que ele fala, Paulo fala, e tudo que Jesus falou, é aquilo que nos leva a sermos parecidos com ele. Não tem a ver se é para você comer um pão ou 5 pãezinhos de manhã. Não tem a ver como você tem que cortar o seu cabelo. Não tem a ver com quantas vezes você visita, você aparece no culto da sua comunidade de fé. Não, é sempre o caráter de Cristo, o caráter de Cristo, o caráter de Cristo, de caráter de Cristo. Quando Paulo escreve aos Gálatas, ele chega a falar para ele, olha, se um anjo, ou qualquer outra criatura, ou mesmo eu, pregue um outro evangelho diferente do que eu preguei lá no começo, que é Jesus em vocês, que seja maldito, porque só existe um evangelho, que é Cristo em nós, a esperança da glória, Cristo em nós. Isso tem a ver com conquistas? Tem, gente? Não tem. Tem a ver só com conquistas celestiais, espirituais. Mas eu quero, em nome de Jesus, nessa noite, que essa palavra ela entre no teu coração. Eu sei que não é palavra para muito aleluias e glória a Deus, né? Eu estava ali no momento dos cânticos, né? Ouvindo algumas pessoas falando, se Babalu fosse bala macia, se a Malacai, né? Falando em línguas estranhas. Mas a gente vê que quando tem uma pregação assim, é óbvio, né? Que a gente tem que estar atento para poder prestar atenção. Mas eu quero dizer que a gente tem que ser arrebatado por Cristo. Quando a palavra, se isso é a palavra de Deus, ela penetrar em nós. A gente tem que exultar ao Senhor. Se de fato isso que eu estou pregando é a palavra de Deus, amados. Amém? E a gente tem que exultar a Deus se isso entrar em nós. Sabe por quê, amados? Porque você vai chegar no teu trabalho e vão te ver agarrado em Cristo Jesus. Você vai chegar na tua faculdade e para te acharem vão ter que achar Cristo Jesus. Você vai chegar no seu pai, sua mãe, seu cônjuge, neto, e quando eles te acharem vão ter que te achar em Cristo Jesus. E a partir daí a gente vai começar a ter filhos na fé. Não é na religião, não é na denominação, são filhos na fé. Filhos em Cristo Jesus. Então meu desejo é dizer para você, não se permita ser levado pelo engano do ter. Ter faz parte, a gente precisa. Pedro nos ensina a falarmos para Deus tudo aquilo que a gente tem necessidade com ações de graça. Mas Jesus também ensinou lá no Sermão do Monte, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e essas coisas serão acrescentadas, porque Deus é esse que trabalha para nós em nosso favor, até quando nós dormimos, antes das palavras virem às nossas bocas, Ele já as conhece. E aí, como foi lido Isaías, os planos deles são muito melhores que nós, são muito mais altos que os nossos.
E os pensamentos e os planos dele para conosco são bons. E uma coisa que eu acho linda é Isaías 40, quando vai dizer que Deus não precisa de conselheiro. Isto é, Ele sabe o que fazer, Ele não precisa da nossa piruada, nem da de ninguém. Ele sabe como opera. Basta a gente confiar e descansar nele, que Ele não vai nos abandonar nunca. Porque Ele falou na grande comissão: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Isaías 49:15, ele ainda diz: se porventura uma mãe muito louca vier abandonar os filhos, o filho que gerou e amamentou, eu jamais vos abandonarei, porque o vosso nome está escrito na palma da minha mão. Esse é o nosso Deus. O nosso papel é estar agarrado nele, olharem para nós e acharem Cristo em nós. Eu espero em nome de Jesus Cristo, espero de coração, que esse muito que eu falei, alguma coisa tenha penetrado no coração de vocês, tenha aberto o entendimento. Sabe, amados, porque eu e você sabemos que quando a gente olha para esse mundo atual nos espanta, né? Cada vez são notícias piores. Quem aí está acompanhando o tal do caso do Epstein, eu não sei se é assim que pronuncia, mas meu Deus, pessoas tudo famosas, cheias de dinheiro, que estão descobrindo que cortavam crianças e comiam crianças, e tudo gente importante na história da humanidade. Eu sou do Rio, eu olho para o Rio e falo: meu Deus, lugares que eram pacíficos pra caramba, a beça, como o lugar que a gente morava, que era o Recreio dos Bandeirantes. Meu Deus, hoje, todo dia, mataram alguém, roubaram não sei o que, milícia. A gente olha para o mundo e vê a doideira que querem fazer com aquilo que Deus criou para a gente como bênção para nossas vidas, que é a sexualidade, que é a vida sexual, e a gente vê a doideira que estão criando. Gente, sei quem aí viu o cara lá na Coreia, que casou com uma árvore, a menina que casou com um noivo da inteligência artificial. Não existe. A gente está vivendo uma doideira de mães e pais cada vez mais deixando filhos largados, filhos que não honram pais. E quem é a resposta de Deus para esse povo? Quem, amados? Nós, a igreja do Senhor Jesus. Mas isso só vai acontecer quando virem a gente agarrado em Cristo Jesus. A gente sendo alguém que agora pode gerar filhos na fé. E se Deus permitir, no próximo domingo que a gente se reunir aqui, eu vou estar falando sobre agora isso, sobre gerar filhos na fé. E espero em Deus que o Senhor tenha falado ao teu coração em nome de Jesus Cristo. E eu vou fazer algo que eu não tenho costume. E não se espantem com o que eu vou dizer, tá? Por favor. Eu não tenho costume de chamar pessoas aqui na frente, respeitando quem pensa diferente. A gente vai conversar isso no caminho, né? Mas para mim, o Deus que abençoa aqui e abençoa aí também, te abençoa dentro do teu quarto, do teu carro. Mas eu falo que só quando eu entendo de Deus, que é esse desafio de fé, que eu costumo fazer o que eu vou fazer agora. Se você quer ser achado em Cristo Jesus, se você de fato quer ser um filho, uma filha de Cristo Jesus, eu quero te convidar a vir aqui na frente, que eu quero estar orando juntamente com você. Então vem aqui na frente, se essa palavra penetrou no teu coração, se de alguma maneira abriu o teu entendimento, se teve revelação da parte do Senhor Jesus, vem aqui na frente. A gente tem que parecer com Cristo, a gente precisa para ontem. Esse mundo está falando: cadê esse povo? A gente abre e vê escândalo sobre escândalo, mas com a gente vai ser diferente, amém, amados? Quando quiserem achar Cristo, vão ver a gente e eles vão saber que ali é um porto seguro em Cristo Jesus, amém? Senhor da glória, esta é a tua igreja. Esse é o teu povo que o Senhor comprou com preço de sangue em Cristo Jesus, a quem o Senhor confiou tanto que o Senhor depositou, Senhor, o Espírito Santo em cada um deles,
para testificarem que eles são teus filhos e filhas, porque, Senhor, foram comprados com alto preço. Mas nessa noite eu quero dizer em nome de Jesus que eles aprendam a olhar para Ti de maneira, Senhor Deus, de quererem ser Teus imitadores. Que em nome de Jesus Cristo eles se rendam à Sua disciplina. Que em nome de Jesus Cristo, Senhor, eles possam dia a dia serem analisados pelo Espírito Santo e reconhecendo falhas, reconhecendo o quanto que ainda não parece contigo, dizerem: Deus me transforma, Deus me liberta, em nome de Jesus Cristo. Que eles possam ser resposta do Senhor em favor desse mundo, Senhor. Em nome de Jesus eu clamo a Ti. Tira todo o conceito humano, Senhor, pecaminoso. Tira todo o conceito que nos afastam de Ti. Tira toda a filosofia que nos separa da essência do caráter de Cristo Jesus. E Deus, implanta, Senhor Deus, o Teu caráter em cada um de nós, a começar por mim. Implanta a Tua essência em nós, em nome de Jesus. Que nosso entendimento e os nossos olhos se abram, Senhor, para vermos a vida como o Senhor vê, para vermos o nosso próximo como o Senhor enxerga. Deus da glória, em nome de Jesus Cristo, que nós venhamos inspirar e respirar por Cristo Jesus todos os dias, o tempo todo. Sopra do Teu Espírito sobre nós, sopra do Teu Santo Espírito, vento que vem dos quatro cantos, sopra sobre essa igreja e repreenda as folhas secas, os galhos secos, e venha trazendo um renovo em nome de Jesus. Louvado seja o nome do que vive e reina. Venha trazendo despertamento espiritual em nome de Jesus. Queima o nosso coração com fome e sede de Ti, da Tua presença que transforma, que liberta, Senhor da glória, do menor ao maior, dos que estão presentes e que nos acompanham pela internet. Alcança cada coração, trazendo, Senhor, da Tua revelação sobre cada vida, em nome de Jesus Cristo. Amém. Se você crê nisso, aplauda o Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Podemos cantar alguma coisa e a gente encerra? Podem voltar para os seus lugares, por favor. A gente vai cantar algo e vai encerrar. Amo um abraço. Obrigado, minha amada. Louvado seja Deus. Espírito Santo de Deus, aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor. Espírito de poder e glória, Deus da revelação, Deus do renovo, Deus de graça, glória e majestade. Santo de Israel, aleluia. Amada, há uma doce presença do Senhor nesse lugar. Glória, glória ao Senhor dos exércitos, ao nosso mestre, ao nosso Rabone, aquele que nos ensina. Graças te damos, Senhor, pelo Teu amor, aleluia. Louvado seja Deus. Glória. Se eu vender tudo que tenho em troca de amor, eu falharia. Glória a Deus. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Aleluia. Eu quero conhecer Glória a Deus. Jesus. Aleluia. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Aleluia, Deus. Eu quero conhecer Jesus, meu amado, meu amado. Deus, aleluia. Nós te amamos.
mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu Amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Yeshua. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus, meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Glória a Deus, amados. Aleluia. Vamos ficar de pé. Temos o anúncio ainda, Zé Nézio. A terça-feira, né, como nós sabemos, nessa terça nós não teremos, né, na próxima terça. Mas a gente está aí nessa campanha de serviço e servir. Gente, desculpa, perdão. Obrigado. Essa terça tem, na outra que não tem. Então, às 7h30, sobre serviço e servir. O trabalho de domingo, tem mais? Tem gravurinha? Não teremos a escola dominical. E teremos, né, às 9h30, o trabalho de evangelização ali. Sejam orando por esse trabalho, o pessoal das férias. Toda sexta, 7h, oração, isso. Vai voltar dia 20, isso. Retorno dia 20 de fevereiro. O trabalho, né, daqui às sextas-feiras, que é o culto, depois o trabalho de atendimento ao pessoal. Vamos estar orando por esses trabalhos de nossa igreja, pelo estudo que a gente vai ter a partir de março, às quintas-feiras, amém? Vamos orar agradecendo. Senhor, leva o teu povo em segurança. Dá livramento, Senhor, no retorno às suas casas, lugares para onde vão. Os que vão viajar, Senhor, cubra com teu sangue. Em nome de Jesus, que nada de mal aconteça, segundo a tua graça manifesta sobre a vida de cada um deles. Dê dias, Senhor Deus, de edificação entre família, de restauração espiritual. Eu peço ao Senhor que provoque no coração deles o desejo de fazerem culto domiciliar, culto entre as famílias, em nome de Jesus Cristo, meu Senhor da glória, que possamos estar aqui terça, possamos estar aqui no outro encontro, enquanto a tua graça estiver sobre nós. Faça assim com a sua mão,
coloca sobre a mão do seu irmão, da sua irmã, nesse simbolismo de unidade. Amém? E que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, que o imensurável e incomparável amor de Deus Pai Todo-Poderoso, e que as infinitas consolações e a comunhão do Espírito Santo seja abundante sobre nós, sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a terra, e todos aqueles que viverão como discípulos e discípulas de Jesus. Diga amém. Que o Senhor nos abençoe, amados. Vão em paz. Até terça-feira, com a graça de Deus.